Temos aqui à nossa frente folhas de chá da Camellia sinensis, colhidas há bocadinho mesmo. A planta do chá é sempre a mesma. É sempre a mesma. Não é? O que difere é depois a maneira que nós temos de fazer. Depois, como é que se fazem tantos chás diferentes a partir da mesma planta? Aqui, olha, aqui dá para ver. Este rebento aqui vai sair o orange picot. É muito fofinho, então um chá muito preto e aromático. Que é este que eu estou aqui a ver. Que é este que está a tomar. Depois aqui, ainda vai sair aqui um orange, mas tem aqui uma mais dura, vai sair um picot, que é o chá que eu gosto mais, que é muito forte. E o broken leaf? Esta, se tocar, vê que é muito dura. Já muito, é dura? Dá um chá muito levinho. É o chá que os ingleses fazem muito misturas. E o chá da Gorriana tem uma história, de facto, única. É a plantação mais antiga de chá na Europa ainda em funcionamento. É um chá que cresce no meio do oceano. O nosso chá já tem uma característica açoriana. Já se pode dizer que é um chá açoriano, porque não temos doenças como nos outros países, que têm uma aranha, têm mosquitos. Por isso está tudo a nosso favor. Ele naturalmente é biológico. As nossas terras são ácidas. Chove muito, as raízes são profundas, o que faz que, em relação aos chás dos outros países, seja mais fácil de tomar, o que os ingleses chamam fresh, suave. Qual é que é o início da história desta fábrica? O início foi com o fim. Foi com o fim da laranja. Veio uma doença e então foi o fim daquilo que a minha quinta-avó, Irmelinda Pacheco da Câmara, fazia. A economia dos Açores estava muito dependente da laranja e da sua exportação para a Inglaterra. A cultura da laranja, em meados do século XIX, já começa a entrar em decadência. E, portanto, no fundo, há uma procura de culturas que possam substituir. Alternativas. A laranja teve uma doença, eles não conseguiram acabar com ela e a partir daí começaram a fazer novas experiências e o chá vem nesse rol de experiências. E depois também aparece essa figura bastante espantosa que é o José do Canto. José do Canto, que é uma personagem importantíssima no século XIX dos Açores. Nós devemos muito. Foi lá fora, fez uma sociedade, mas ele é que foi o cabecilha. E foi procurar novas culturas aqui para a ilha. E entre elas veio o chá. Nas terras mais altas da minha avó, ela pôs o chá. E é através da Sociedade de Promotora da Agricultura Micalense que se começa a falar pela primeira vez da cultura do chá na ilha. Começa a estabelecer os primeiros contactos com o Oriente. Não tendo tanto dinheiro como isso, eles levam muitos anos até conseguirem virem para cá os primeiros chineses. Em 1878, a Sociedade Promotora dos Agricultores Micaelense, então, investe na chegada, na vinda desses chineses para virem fazer exatamente o quê? Eles vêm ensinar a manipular a folha de chá, porque as pessoas cá já tinham feito várias tentativas de produção do chá e não tinham conseguido. O meu pai dizia que eles não ensinaram nada. Ah, é? Porque eles andavam, no contrato havia ópio. E então acho que eles andavam um bocadinho alterados. E isso era o que ele dizia. Mas eu penso que eles ensinaram. Como é que terá sido essa chegada dos chineses à ilha de São Miguel? Sim, acho que foi uma chegada com algum impacto. Me suponho que terá sido um evento na ilha. Aqueles dois homens, que são dois, é um manipulador e o seu ajudante e tradutor, o Lao Peng e o Lao Tang. Imagino no final do século XIX, princípio do século XX, via aqueles homens vestidos daquela maneira, mesmo que chegue alguém de mar, com cabelo comprido.
Para eles também devem ter visto aqui o açoriano Piteca aqui a trabalhar. Por isso foi assim uma mistura interessante. Já havia gente cá com plantações de chá. Quando os contos chineses cá chegaram, é verdade que eles trouxeram sementes, novas sementes, mas já havia cá plantas a produzir. Portanto, eles trouxeram novas sementes e, sobretudo, o conhecimento, a técnica. E tiveram cá cerca de 1 ano e meio e realmente deixaram uma herança. As gentes locais, o povo, ia ver os chineses e depois a gente começou a se interessar pelaquela cultura. E ainda consegui uma senhora que me disse que sabia fazer chá e que tinha sido o avô que a tinha ensinado e o avô tinha aprendido com os chineses. Portanto, ainda há esta memória dos chineses. O chá é uma bebida que, nas gerações mais velhas, faz parte da alimentação, porque o chá também é um alimento. Eu bebia chá ao final das refeições, sempre. Mesmo quem trabalhava na apanha, bebia chá. Nem sequer havia recipientes para guardá-lo. Havia um homem que vendia garrafas que vinham dar à costa, tipo salvados do mar, e elas podiam assim encher com chá para levar nos seus almoços. Os açorianos bebem muito chá. Bebem muito chá. E bebem muito chá gorriana. Bebem muito chá. Quanto chá é que fica aqui na ilha? 60%. Fica aqui na Ainda ilha. é, sobretudo, um mercado local, não é? É um mercado local. Tudo se resolve com um chá. Há uma que está mais nervosa, toma um chazinho, querida. Há uma briga de família, vamos todos tomar um chazinho. Há uma alegria na família, né? Tomamos uns copos de vinho, vamos agora tomar um chazinho. Tudo é com um chazinho. Vão trabalhar para o campo, chegam cansados e dizem à mulher, estou cansado, toma um chazinho, na rico homem. Tudo se resolve com um chazinho. É em sítios como este que temos pena que não se consiga gravar o cheiro. É verdade, aqui cheira a clorofila. É um cheiro incrível nesta sala. O que é que se passa nesta sala? Isto foi colhido esta manhã? Foi colhido esta manhã, veio agora ao fim da manhã para aqui para estes tabuleiros, onde a folha é murcha, para depois ser mais fácil de enrolar naqueles cilindros. Ela desce num buraco que tem aqui no chão, vai lá para baixo e depois aquele cilindro faz este movimento onde as folhas são enroladas para depois sair as seivas. Como vai fazer chá preto, ele vai para os cilindros, depois é esmagada e depois oxida e depois é logo seca para não fermentar. O chá entre a colheita e o final, digamos, do processo, quanto tempo se passa? 24 horas. Há muita gente que pensa que há vários tipos de plantas de chá. Mas, na realidade, o chá verde vem exatamente da mesma planta que dá o chá preto, o que não dá é? o preto dá o verde. O que dá É o chá sempre a preto. mesma planta. Aquilo é a mesma folha. Mas é sempre a mesma planta. E as pessoas às vezes chegam aqui e dizem, mas onde é que está a planta de chá verde? O chá preto não há. Ela depois é oxidada, as folhas são esmagadas e depois é como a maçã. Ao contacto com o ar oxida, não fermenta. Ou-se fazer chá verde, ia para uma máquina a vapor, onde o processo de oxidação era travado e depois ia logo a secar. E o chá verde. É um chá que se faz mais à bruta, quer dizer, um chá mais... Não se escolhe, não é preciso mais nada, aquilo vá. A máquina escolhe, depois aquilo entra naqueles mexis corta, aquilo, passa lá numa coisa, chama um polidor, para ficar ali mais brilhante ou coisa. E depois vai dentro para as máquinas de empacotar, empacota e vai-te embora. Em que momento é que surgem as primeiras fábricas e digamos que há uma produção mais industrial? Na década de 1880 aparecem várias famílias locais a produzir chá. O José do Canto é um pioneiro nesse aspecto e depois vão seguindo outros. Aqui a fábrica da Gorriana não é a primeira,
mas é uma das pioneiras. Só a partir de 1890, o projeto Campo, mais uma vez, encomenda as primeiras máquinas e é depois disso que os outros produtores de chá começam a mecanizar as suas fábricas a menor ou maior escala. Aqui, a Gorriana, as primeiras máquinas vêm no início do século XX já, quando a plantação é gerida por Jaime Ince. Quais é que foram as inovações que o Jaime Ince introduziu aqui? Percebeu que para a fábrica continuar, essa nossa paixão continuar, tinha que dar o salto. Temos que mudar para ficar na mesma, né? Na tranquilidade, que é o que nós queremos, o equilíbrio. E então o meu avô trouxe a hídrica para aqui, que na altura era assim, mesmo trazer a NASA cá para a ilha. Foi o primeiro sítio que eu vi eletricidade. No fim da década de 1920, ele compra uma turbina para montar aqui uma mini hídrica ligada à ribeira que atravessa a propriedade. A hídrica continua a funcionar. Continua, é o coração. E continua a ser um fator importantíssimo da existência da Gorriana hoje, não é? Os nossos trabalhadores de hoje dizem sempre: Madalena, a hídrica não pode avariar, que é o coração da nossa fábrica. Não pagam eletricidade. Se não tivesse sido isso, já tinham fechado as portas. São 48 funcionários. 48 funcionários, mais pagar energia não dava certo. O Jaime Ince era um visionário, fez imensas experiências inovadoras, para além do chá, de novas maquinarias, de aumentar a fábrica, de criar a primeira marca registada dos Açores, que é o chá Gorriana, de ter uma tipografia, da hidroelétrica, de abrir a fábrica aos turistas e a visitas de estudos escolares. Esta política já veio desde o meu bisavô. Quando ele pôs a hídrica aqui, foi o primeiro sítio na ilha a ter eletricidade. Então as pessoas vinham à fábrica para ver o que era carregar num botão e acender uma lâmpada. E então a fábrica sempre esteve aberta. E o meu avô também percebeu, como estava numa ilha, era um sítio fechado. As pessoas que visitassem, as pessoas que viessem de barco visitar aqui a ilha, se viessem aqui e levassem um pacotinho de chá, era publicidade, era propaganda. É uma quantidade extraordinária de turistas que visitam a fábrica e isso é uma coisa muito inédita em termos industriais. Não há muitas fábricas que deixem assim entrar, visitar, ver. Quem vem tomar aqui uma chávena de chá leva a fábrica na cabeça, leva o chá na cabeça, leva o sabor cá dentro, leva os barulhos. Os funcionários estão à vontade, porque sempre cresceram assim, com pessoas dentro da fábrica, assim, e serem agradáveis, porque são as nossas visitas, por isso é uma coisa normal no nosso dia-a-dia. Agora é que é muita gente, mas mesmo com muita gente é normal. E eu, às vezes dizem, porque não se paga o chá que tomam? Mas quando eu recebo uma visita na minha casa, não é uma maneira de agradecer terem entrado. E depois tem este charme todo que é continuar a produzir com as mesmas máquinas de há 100 anos atrás. Nós entramos aqui e ficamos fascinados com esta maquinaria fabulosa saída do museu. Quantos turistas é que vocês recebem aqui por ano? Não tem ideia? É uma loucura. Não dá para... No outro dia disseram, a pessoa que trabalha no turismo, que eu devo receber entre 98% e 99% do turismo que vem a São Miguel. Por isso, 46% do que vem daqui diretamente na fábrica ao turismo. E esses visitantes que vêm cá depois levam, nós temos muitos visitantes no mercado inglês, no mercado alemão, francês e depois dos Estados Unidos da América e Canadá, que levam um pacote de chá, 2 souvenirs, mas depois mandam um e-mail ou escrevam para a Gorriana, mandam mais 5 kg de chá e não sei mais o que. A fábrica tem todos estes terrenos à volta. Estamos a falar de que área para que produção? São 35 hectares que estão inscritos para 40 toneladas. Mas estamos aumentando para os 40 hectares para tentar chegar às 45 toneladas. Eu
Eu acho que a Gorriana tem todo o potencial para ser o Museu de Chá dos Açores. A história do chá nos Açores merecia um núcleo museológico. As pessoas podiam entrar aqui, ver a fábrica a funcionar, as máquinas que são peças de museu estariam a funcionar. Esta fábrica já é um museu, realmente. Só precisa de algum apoio para tratar de outro tipo de património que não está ainda ativo. Tens as máquinas e tens o saber. Porque a gente muitas vezes pensa que o chá nasce da planta e da máquina. Não, o chá nasce do saber da pessoa. Quais é que foram os períodos em que a história, digamos, causou mais danos. mais desequilíbrios aqui ou mais... Eu lembro-me perfeitamente quando foi do 25 de Abril. Aqui. Eles tinham toda a sua produção guardada num armazém em Lisboa, perderam essa produção. Aí sim, os nossos armazéns lá foram nacionalizados e ficamos sem nada, só ficamos com esta casquinha. O 25 de Abril foi traumático, mas o Sr. Ernesto aí foi ele que conseguiu gerir as coisas e os trabalhadores. Vamos então, o pessoal, metade, 3 dias por semana. Ficamos com 16 que trabalhavam na metade da semana e os 16 iam para casa, depois vinha 16. Isso foi aguentando assim. Tentaram reduzir horários de trabalho para conseguir continuar a dar emprego às pessoas. Foi a sorte da Gorriana, foi sempre isso. A nossa prioridade sempre foi a fábrica. Não foi o nosso bem-estar, mas o bem-estar da fábrica. Logo, o bem-estar da fábrica e dos funcionários é o nosso bem-estar. Quando tu chegas à altura do 25 de abril de 1974, sobrevive 3 ou 4 fábricas que vão fechar e a única que se mantém é a Gorriana. Existiram muitas fábricas e muitas produções de chá nos Açores. Por que é que a Gorriana foi a única que se aguentou sempre, até hoje? O nome vem de longe. A fama vem de longe. Por ser uma família em que a herança nunca dispersou o património. Uma das coisas que ajudou a manter o chá foi a venda local das pessoas que cá visitavam. Por que é que a Gorriana superou sempre essas dificuldades? A Gorriana sabe A que é que atribui isso? Sabe muito bem fazer os seus negócios. Eu tinha tudo controlado, sabe? Porque tenho a 4ª classe de 1945 ou 46. Não era fácil ter uma 4ª classe naquele tempo. Contas, hoje ninguém me leva para fazer contas, mas é dedo. Calculadoras, eles darem mesmo a dizer negar isso aqui. A fábrica teve prestes a fechar em determinadas alturas. Mas depois houve sempre também um acreditar da família e como eles dizem, tivemos fé. Como é que uma fábrica dura tanto tempo? Dura tanto tempo como uma família que se dedica a ela. Quando nós nos dedicamos e temos a paixão por aquilo que fazemos, as coisas continuam. Quando a fábrica começou, éramos uma monarquia. Hoje em dia somos uma república, muita coisa aconteceu e é não desistir. A fábrica esteve sempre na mesma família. É uma coisa que se vai ensinando às novas gerações. Como é que isso é? Nós crescemos aqui com os cheiros, os barulhos, eu e os meus irmãos. Por isso, esta paixão foi sempre dentro de nós. A fábrica é como se fosse uma pessoa de família, alguém que cresce connosco. Sr. Ernesto, trabalhou mais de 60 anos na Gorriana? Comecei a trabalhar com 12 anos. Saí aos 72. 60 anos. E 30 desses a dirigir a fábrica. 35 anos, talvez. Ele é um homem muito inteligente e é um homem que conseguiu sempre evoluir e depois foi convidado a ser o gestor do pessoal. O Sr. Ernesto foi um homem muito importante aqui. Faz parte do meu imaginário infantil e eu sempre tive muito respeito pelo Sr. Ernesto. Ele era o dono da fábrica. Não era o meu pai, tinha mais medo do Sr. Ernesto que ele, porque ele impunha respeito, ele tinha que impor respeito, não é? Era muita responsabilidade, porque ainda era mais novo. E naquela altura trabalhava lá cerca de 32 senhoras, meninas, umas casadas, outras solteiras, outras de má língua, outras de tudo misturado, né? E é preciso a pessoa ter um grande pulso para poder combater com aquelas senhoras, né? Mas porquê? Porquê? E não era nada risonho.
Não era risonho? Não se pode ser risonho quando a gente está trabalhando com senhoras. Ai, caralho! Todas as nossas dificuldades, ele esteve sempre ao lado. Era o último a receber. Quando era para receber o ordenado, era o último porque vestia a camisola. E tem orgulho na Guiana? Às vezes, dá-me aqui uma coisa aqui por dentro, assim. E pá, eu sonho muito com aquilo. É tanta vez que eu sonho. Sonha? Sim! Não há palavras para lhe agradecer tudo o que ele fez aqui para esta casa. Esta fábrica está aqui há 133 anos, nesta localidade da Ilha de São Miguel. Imagino que ao longo deste tempo a relação entre a fábrica e a comunidade tenha sido forte. As pessoas tinham aqui uma relação de quase um vínculo com esta família. E isto porque sempre eles encontraram aqui um posto de trabalho. Se fosse necessário, havia aqui, batiam à porta e tinham um trabalho. Há a Santa Casa, e na Maia chamam o Chá Goiana Casa Santa. Porque há sempre um lugar para mais alguém. E ainda hoje em dia existe. Às vezes vem aqui procurar trabalho. Eu não tenho, mas depois começo a pensar, olha, agora não há empregos. Olha, vem dar aqui umas horas, vem fazer uma limpeza, vem, não... Há sempre um lugar. Cláudio, queres um danoninho que eu vou-te buscar? Para cresceres mais um bocadinho assim. Uma coisa que existe aqui na Guiana, que eu vejo em poucas fábricas, é o espírito de família. Mas família antiga, não é só a família dos patrões, dos proprietários. A família são todos aqueles que trabalham aqui. Há, claro, uma clivagem de classe e de grupo social, mas ao mesmo tempo há uma unidade. Há uma relação afetiva entre todos. Se hoje em dia o Chá Goiana também está aqui, não se deve só a essa família, deve-se também aos funcionários que foram sempre muito fiéis. Há aqui trabalho de equipa mesmo, há aqui um trabalho de projeto em que as pessoas se empenham como tal, quer sejam trabalhadores, quer sejam proprietários. Os nossos funcionários esperavam pelo seu ordenado. Pagávamos os homens e depois pagávamos as mulheres. E nunca ninguém refilou. Primeiro ia sendo aquelas que tinham mais necessidade. Havia uma senhora aqui que é divorciada, é sozinha, recebia primeiro. Por isso, nós estamos aqui, não é só esta família, é esta família e os nossos funcionários. Houve tempos em que as pessoas recebiam o salário e recebiam em víveres. As pessoas não tinham trabalho. E o meu avô arranjava trabalho para toda a gente aqui. Eu chamava-lhe comendador. Sr. Comendador, se o senhor não me puder pagar, pague-me em géneros. Eles tinham lá tudo quanto era preciso para as pessoas. E levantavas aquilo em mercadoria, ou milho, ou um morcego e um chouriço, ou um bocado de tocinho. Também dava uma senha de farmácia, dava uma senha para irem buscar milho, dava uma senha, dava em comida, porque as pessoas tinham fome. Rosário Oliveira. Está aqui! Conceição de Braga. Está aqui! Dia de Jesus Paiva. Está aqui! Num período mais difícil da Guiana, eu posso dizer que eles perderam dinheiro, mas nunca deixaram de dar trabalho às pessoas que aqui viviam, à sua família. A Guiana produzia chá para dar trabalho, porque aquilo não dava dinheiro. É caro fazer chá na Europa. Nós estamos na Europa, não estamos no Bangladesh. Nós somos uma ervilha, mas dentro da ervilhinha até que somos reconhecidos. Mas também porque tem uma história muito extraordinária, não é? E temos um chá bom. O nosso chá é muito bom. bom. É bom. Isso quando vendo o meu produto, eu sei que é bom. A história é boa e as pessoas também compram a história, mas o produto também tem que ser bom e tem que manter qualidade. Se o meu pai teve a qualidade, eu tenho que manter a qualidade. Não é só a história. Nós vivemos na realidade. Eu não posso viver em sonhos e no passado. O meu passado é bom, mas o meu presente é este. E eu tenho que me focar aqui e olhar no futuro. Foi uma
belíssima estreia deste Fabrico Nacional e com uma viagem até aos Açores, Ilha de São Miguel, chá com marca atlântica e, claro, portuguesa também. Para a semana, nova viagem com Catarina Portas ao comando deste Fabrico Nacional. Continua desse lado com a RTP1, já a seguir o Brainstorm e logo depois também à 5 para a meia-noite. Boa noite, continua desse lado com a RTP1.